Em seu artigo Complexidade Narrativa na Televisão Americana Contemporânea, Jason Mitchell analisa como certas séries televisivas norte-americanas aprimoraram, a partir dos anos 90, suas estruturas narrativas, tornando-as complexas. De acordo com o autor, essa complexidade é definida como um equilíbrio volátil entre a narração episódica e a seriada, além de se distanciar de padrões convencionais melodramáticos. Nesse sentido, a série Atlanta, de 2016, criada pelo artista Donald Glover, pode ser enquadrada dentro dos moldes dessa definição, seja pela sua estrutura formal flexível ou pelas dimensões de seu enredo. Superficialmente, a série narra a tentativa de ascensão no mundo do rap de Alfred Paperboy, que, para isso, conta com a ajuda de seu primo e sócio Ernie Marks e de seu amigo Darius Epps. Passada na capital do estado de Georgia, nos Estados Unidos, a obra aborda múltiplos aspectos da vida suburbana norte-americana, como as culturas do rap e do hip-hop, injustiças sociais e o racismo. Ao analisar a série sob a perspectiva proposta por Jason Mitchell, é possível notar, contudo, que a tentativa de definir a obra por padrões convencionais de enredo e trama se demonstra falha, uma vez que um olhar clássico torna limitadas as possibilidades narrativas desenvolvidas por Donald Glover. Atlanta, inicialmente, é capaz de fazer com que o espectador acredite que está diante de uma narrativa seriada padrão, ou seja, que a cronologia dos episódios obedecerá às regras da causalidade, já que os eventos do segundo episódio são consequências diretas do episódio piloto. Ernie e Paperboy são presos devido a um homicídio. Entretanto, a partir do terceiro episódio, a série inicia sua especificidade narrativa, ao deixar de lado a dinâmica causa e efeito, e focar em uma fórmula episódica mais fechada, sem, contudo, evitar certos aspectos seriados. Estes aspectos, inclusive, funcionam mais como um aprofundamento da trama e dos personagens, e não necessariamente se relacionam a fatos concretos que irão retornar futuramente na obra. Para exemplificar, utilizemos o quinto episódio da primeira temporada, intitulado Ninguém Segura o Justin. Nele, a prefeitura de Atlanta promove um evento esportivo beneficente para ajudar jovens carentes. A presença de Justin Bieber, representado como um artista negro, é a principal atração do evento e o causador do desconforto em Paperboy, pois este nota como a indústria da música, bem como a mídia televisiva, está inundada por uma superficialidade pautada pelas aparências. Paralelamente, Ernie, que acompanha seu primo no evento, se vê em uma situação que foge completamente de suas condições sociais, graças a um engano cometido por uma agente do meio do entretenimento. Provavelmente, nem a agente nem Justin Bieber irão retornar na obra, mas o contexto no qual se inserem servem para adicionar camadas aos personagens principais e, consequentemente, certa relevância seriada. Ainda nas questões de formalidade, é notável como Atlanta se beneficia de artifícios narrativos inovadores para enriquecer a sua trama, com destaque para o episódio Rede Afro-Americana de Televisão. Paperboy participa de uma edição de Montauk, programa de viés sociocultural para discutir questões como a intolerância homoafetiva e o machismo no cenário do rap estadunidense. Distanciando-se completamente da dramaturgia padrão, o episódio inteiro simula um programa de televisão ficcional. Harrison looks from the outside to be your average teenager. He goes to school, plays video games, even listens to music in his room. But there's one difference. I'm a 35-year-old white man. Harrison, born Antoine Smalls, has transracial identity, identifying as Harrison Booth, a 35-year-old white man from Colorado. Passando por propagandas publicitárias que, inclusive, são referenciadas na própria série em outros episódios. Atlanta utiliza do recurso intermediático para expandir suas possibilidades narrativas, impedindo que a série assuma um modelo rígido para discutir questões sociais da comunidade negra nos Estados Unidos. Por se passar em um subúrbio norte-americano e contar com personagens inseridos na comunidade negra, é evidente que a série possui uma preocupação social em sua abordagem temática, absorvendo múltiplas características da cultura afro-americana no enredo.
É nesse ponto em que a obra utiliza da dimensão realista, ou seja, transforma a realidade empírica em material artístico. Os comentários sociais apresentados na série, na maioria das vezes, são trazidos com uma carga humorística, o que realça o impacto que tais comentários causam no espectador. É uma forma irônica de retratar a violência nos Estados Unidos, já que o humor subverte seu papel estritamente chocante e a coloca num cenário normalizante. No episódio A Jaqueta Perdida, a violência policial é seguida por um alívio cômico. Earn pede para um policial olhar os bolsos de sua jaqueta, que está sendo usada por um traficante recém-assassinado. Conjuntamente à dimensão realista, Atlanta utiliza um forte caráter surrealista em seu enredo, tornando ainda mais evidente sua proposta de complexidade narrativa. São vários os momentos nos quais o espectador se vê diante de situações absurdas, fazendo-o questionar-se sobre a verossimilhança daquilo que assiste. Retomando a lógica da quebra da dinâmica causa e efeito, a obra apresenta eventos isolados da realidade concreta, sem que isso possua uma explicação ou relevância seriada. É uma abertura para que o espectador preencha esses vazios com suas próprias interpretações. O surrealismo não está na série à toa, já que o próprio Donald Glover, em uma entrevista, afirma: "Sim, eu queria fazer uma Twin Peaks para rappers." Ao afirmar a obra de David Lynch como uma referência basilar, Donald Glover deixa claras suas intenções peculiares na abordagem da realidade. Apesar de Twin Peaks ser referenciada, o surrealismo de Atlanta não possui uma finalidade tão estética e formal, mas opera em sincronia com o realismo anteriormente citado, funcionando como uma espécie de ferramenta narrativa. Por essa razão, é possível afirmar paradoxalmente que Atlanta busca atingir um surrealismo autêntico e plausível, evitando se distanciar demais da realidade por meio de mecanismos de profundidade simbólica. O absurdo de Atlanta objetiva tornar estranhos certos aspectos da realidade suburbana, ressignificando-a sob estruturas que não necessariamente dependem de uma conexão com o empirismo. Atlanta, desse modo, consegue não apenas trazer à tona discussões socioculturais norte-americanas, mas também enriquecer o mundo que está sendo representado por meio de lógicas operacionais internas, tornando sua narrativa complexa.